Pega aquela pelezinha lá. Deixa eu deixar ela aqui em cima. Vocês já estão ao vivo. Vocês já estão ao vivo. Tanto no Zoom quanto no YouTube. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Estamos aqui mais um dia, juntamente aí com o apoio AMG, Estação Médica de Goiás, Serem e Cursar Treinamentos em Saúde. Já estou vendo aí que o Dr. Leandro Morim está online. E os demais aí presentes, sejam bem-vindos por mais um dia, dando continuidade nesse painel de capacitações, de reciclagem. Hoje nós abordaremos o assunto muito interessante, o assunto chamado Via Aérea Avançada Definitiva Cirúrgica. Então, no último encontro, na última terça, vocês viram com o Dr. Leandro e com o Dr. Gabriel a parte referente à Via Aérea Avançada Definitiva, né, que é nada mais, nada menos do que a inserção de uma cânula, de um tubo com um balonete insuflado, um dispositivo infraglótico conectado a uma fonte de O2 a 100%. Ok, se eu tenho a possibilidade de realizar esse procedimento, é uma ótima saída, uma saída que nós temos aí para ofertar uma ventilação mecânica, uma oxigenoterapia para esse paciente que nós não fomos capazes de ventilar. Mas nós podemos chegar numa situação que foi o término da aula, né, do encontro passado, e se eu não consigo intubar esse paciente, um paciente que eu também não consegui ventilar. Então nós chegamos naquela frase, né, que a gente costuma falar aí nos nossos encontros. Se eu não intubo e não ventilo, o que eu faço? A gente usa um jargãozinho aí que a gente gosta, o Dr. Leandro sempre gosta que eu comente aí, né? Se eu não intubo, se eu não ventilo, o que eu faço? O que eu faço? Né? O cricotireoidostomia, ou cricostomia, né? Um procedimento onde a gente aborda uma via aérea avançada definitiva cirúrgica. Então nós iremos colocar um dispositivo com o balonete insuflado, infraglótico, né? Mas agora nós precisaremos de abordar cirurgicamente esse paciente. E aqui hoje nós abordaremos duas maneiras de acessar essa via aérea cirúrgica. Por punção, onde nós cateterizaremos, né, com gelco mesmo a região da membrana cricotireoide, ou por via cirúrgica, onde nós fazemos realmente uma secção na pele, né, fazemos esse corte na pele com a lâmina de bisturi e introduziremos essa cânula ou uma cânula de traqueostomia, né? Não existe uma cânula de cricotireoidostomia, existe um dispositivo, nós até abordaremos esse dispositivo ali nos painéis, mas a cânula é a cânula que nós usaríamos para fazer uma tráqueo, que já é um procedimento cirúrgico, um procedimento já que faríamos no ambiente intra-hospitalar, tá? Geralmente pelo pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço ou pessoal da cirurgia geral. Bom, nós temos aqui um boneco que ilustra bem para vocês como que fica, né, esse dispositivo. Então aqui no boneco a gente visualiza um tubo inserido aqui na membrana cricotireoide. Se eu retirar aqui para vocês a pele, a gente consegue visualizar a proeminência da cartilagem tireoide, o ângulo aqui da cartilagem, a sua lâmina anterior e a cartilagem, o ponto da cartilagem cricoide lá embaixo, onde está meu dedo. Então aqui eu seccionei, não está mais com a membrana, né? Onde o tubo, aqui no caso não é uma cana, é um tubo que está inserido aqui, onde estaria a membrana cricotireoide. Nós visualizaremos aqui bem melhor. Aqui ficou show a imagem. Ficou ótimo, então. Mais uma vez, aqui nós temos a proeminência, né, da cartilagem tireoide, essa é a cartilagem tireoide, suas lâminas laterais. E aqui nós temos estou com o dedo acima aqui agora, da cartilagem cricoide. Forma de anel. Deslizando aqui na lâmina anterior, a gente chega na membrana que foi retirada aqui para visualização. Correto? Vamos para os slides.
Iremos compartilhar com vocês agora aí, tá bom? As aulas. Os slides. Está compartilhado. Então, esse é um paciente, uma vítima de um politrauma, né? Provavelmente aí um acidente de trânsito, enfim. É um paciente que a gente já visualiza uma intubação praticamente impossível, né? É um arcabouço ósseo ali da face todo destruído, multifraturas. Um paciente que a gente já pensa em fazer, já pensa que é um paciente candidato a gente realizar uma via aérea avançada cirúrgica. Pode passar. Bom, então o que é que nós iremos visualizar hoje, né? Iremos ver com vocês essa apresentação que já foi feita, a crico por punção, a crico cirúrgica, e juntamente aqui no painel nós ficaremos aqui alimentando vocês com essa anatomia da região da laringe. E a prática com as nossas peças anatômicas aqui, que vai ficar muito mais fácil esse processo aí de ensino-aprendizagem, esse processo de reciclagem dessa capacitação. Pode passar? Bom, então o que nós comentamos, né, na impossibilidade de realizarmos uma IOT, uma via aérea avançada, uma intubação da traqueia, e na impossibilidade da gente colocar um dispositivo adjunto de via aérea, que nós vimos aqui, que é até uma bandeira aí que o Dr. Leandro levanta, que é a máscara laríngea, muito útil para nós no ambiente, principalmente de atendimento pré-hospitalar, né? Então, se eu não estou conseguindo intubar essa vítima, é uma vítima de PCE, é uma vítima que a intubação está difícil, que a gente não conseguiu, mesmo utilizando um posicionamento adequado, uma vítima que tem realmente uma intubação que a gente visualiza que é difícil, mas nós não conseguimos ventilar com a máscara laríngea, não ventilo, não intubo, o que eu faço, né? Lembrando aí para vocês o que está em asterisco, queimadura em face. Então, aquele paciente que tem queimadura em região de pescoço, região de face, é um paciente que vai chegar agitado para você no pronto-socorro, ou seja, no ambiente pré-hospitalar, paciente que vai estar com uma agitação, mas vai estar com nível de consciência. Um paciente que você vai comentar com ele que vai intubar, ele não vai aceitar. Se você não intubar esse paciente de forma mais rápida, mesmo que seja nesse ambiente ali que você consegue pensar numa analgosedação mais preparada, você vai correr o risco realmente de ter um edema de glote e evoluir para uma via aérea avançada cirúrgica de emergência. O que a gente não quer. Então, sempre quando visualizar um paciente que é o caso possível de uma via aérea avançada cirúrgica, a gente já tem esse material preparado. Aliás, lá nos 7Ps, né, o P de preparo, a gente já orienta sempre deixar esse material aqui. A gente não sabe até quando nós iremos deparar com uma situação de emergência onde precisaremos de fazer uma crico, né? Aquela situação a gente já comentou, que eu não vou entubar e não vou conseguir ventilar também com a máscara. Pode passar? Então, primeiramente aí para vocês, a técnica de crico por punção. Então, vocês podem visualizar aí nos painéis, tanto nesse desenho quanto ao lado aí no manequim, né, nada mais do que a inserção de um cateter, né? Nós temos aqui um gelco, né? Então, esse gelco já é parte do nosso kit, né? E uma seringa. A gente vai conectar uma seringa. Essa seringa geralmente a gente orienta a colocar soro fisiológico ou colocar água destilada, né? De tal forma que quando a gente adentrar o primeiro plano, né? Passar da pele, a gente já vai tocar ali ao lado do nosso dedo que vai estar fazendo o handshake laríngeo. Nós veremos essa manobra aqui e adentraremos com esse cateter dentro da via aérea. Então, quando entrar dentro da via aérea, nós estaremos aspirando, né? Aspirando essa seringa com o gelco. Nós iremos visualizar aqui bolhas, né? Bolhas nesse líquido que a gente colocou aqui, rompendo a barreira do êmbolo. Então, nós estaremos ali dentro já da via aérea. Então, nós temos já os primeiros itens que nós teremos nesse kit, né? Um kit que a gente consegue facilmente ter numa bolsinha dessa, né? Pequena, a qualquer local aí do nossa bolsa, no atendimento pré-hospitalar ou dentro de uma sala vermelha. Pode passar? Então, a posição, mais uma vez, né? Aquela posição de cheirador, né? Os colegas na aula passada falaram bastante dessa posição. Então, é aquela posição que a gente coloca, posição de cheirador, né? Aquela posição aqui, né? Onde nós iremos visualizar de forma melhor a
A gente pode conseguir aqui estender a posição de tireoide, a gente visualiza principalmente a proeminência aqui da cartilagem tireoide. Um local anatômico muito interessante para a gente tocar e iniciar a nossa palpação na lâmina anterior da cartilagem tireoide até chegar na membrana. Pode passar? Então aí, ó, vocês podem visualizar. Dá uma chegada aqui, por favor, André. Vou mostrar aqui na prática, para vocês entenderem. Pode ficar aqui que fica melhor. Acho que assim de frente, que o Maurício vai passar. Então, como vocês estão vendo lá, na imagem, eu já consigo facilmente, é visível aqui a minha proeminência. Aí para você, eu já consigo visualizar aqui a proeminência aqui da minha tireoide, desliza aqui na minha lâmina e aqui eu já chego na minha membrana. Então, se eu fosse tocar, ó, eu já chegaria aqui na minha membrana facilmente. Então, já mostrando para vocês como é que seria, ficou até marcado lá, né, na pele. Então, se eu fosse desenhar para vocês, ó, minha proeminência aqui da minha cartilagem, certo? As lâminas laterais aqui, certo? E aqui eu tenho minha membrana, certo? Aqui eu tenho minha membrana. Aqui abaixo está quem? A minha cartilagem cricoide. Então, entre a minha cartilagem tireoide e a minha cartilagem cricoide, eu tenho aqui a minha membrana, certo? A gente vai, então, realizar o handshake laríngeo. O que é o handshake laríngeo? É nada mais do que utilizarmos o primeiro e o terceiro dedo para apoiar as lâminas laterais da minha cartilagem tireoide. Eu apoiei por quê? Engole aí, fazendo favor. Quando ele engole, a gente consegue ver o movimento. Ah, mas o paciente está sedado, o paciente não vai conseguir movimentar. Ok, mas só do fato de eu encostar aqui, ó, eu já movimento as estruturas, certo? E as membranas irão tamponar o orifício que a gente possa ter feito aqui. Então, a partir do ponto que eu segurei aqui as lâminas laterais da cartilagem, eu não solto mais. E aí, com o meu segundo dedo, eu irei tocar aqui a proeminência, irei deslizar, tá? Eu vou retirar aqui os dedos para ficar mais fácil, tá? Visualização. Eu vou deslizar aqui com o dedo, de forma didática, tá? Deslizei o dedo aqui na lâmina anterior e cheguei aqui na minha membrana. Se eu tiver dúvida, eu volto um pouco. Rígido, membranáceo. E aqui embaixo, novamente rígido, que é a minha cartilagem cricoide. Certo? Então, toquei, segurei. Fica na lateral para a gente visualizar. Aqui assim fica melhor. Segurei, achei a proeminência, deslizei, toquei. Aqui eu não tiro mais. Aqui onde eu estou com o dedo é minha membrana. Eu não solto mais esses dedos, eles estão aqui segurando a minha cartilagem, segurando a minha estrutura. E onde está meu dedo aqui, ou eu farei a secção, ou no caso aqui, como estamos vendo aqui primeiramente, eu ia fazer a punção, aqui que eu vou entrar com um cateter. Beleza? Passar. Então aqui tem um videozinho para vocês aí. Esse vídeo mostra bem uma estrutura, um esquema, né? A gente consegue visualizar aí o monitor, então, tocando aí com a luva. Pode dar o play, pode dar o play. O mento, a região do mento, ele desceu, ó, né, região ali do pescoço, já achou essa proeminência da tireoide e mostrou para vocês aí a região da membrana cricotireoide e a cartilagem abaixo, que é a cartilagem cricoide. Então, essa é a estrutura que terá a membrana, a estrutura membranácea, entre as duas estruturas mais firmes que são da cartilagem acima e de baixo, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Agora ele vai segurar, né? Primeiramente ele está segurando aí com o primeiro e segundo dedo, mas ele vai trocar agora, ó, primeiro e terceiro dedo. E com o segundo dedo, o indicador, ele vai palpar através da membrana, deslizando ali, ó, na cartilagem tireoide, palpou a membrana. É ali onde vai ser feito a canulação. Pode passar. Aqui para vocês mais uma estrutura
Agora um desenho mais real, né, mais realístico aí, só para a gente lembrar. Então a gente tem a tireoide e a cartilagem cricoide, né? Então oide é forma de, cricus é forma de anel. Então vocês podem observar que a cartilagem cricoide, ela é inteiriça, ela tem a forma de anel. Já a cartilagem tireoide, tíreos, vem do grego escudo, então é forma de escudo. É uma cartilagem que realmente protege essa face anterior da região da laringe, né? Entre as duas cartilagens, nós temos ali a membrana, né? Então tá ali, ligamento cricotireoide, membrana cricotireoide. Pode passar. Mais uma vez aqui, num esquema, né? Esquema de desenho também, a gente consegue visualizar até a musculatura ali nas laterais. Pode passar. E aqui o desenho que a gente fez aqui no pescoço, nosso assistente de palco aqui, o André Silva, né? Nosso monitor. Então a gente fez o mesmo desenho que está esquematizado lá, né? A gente desenhou cartilagem tireoide, a gente desenhou a cartilagem cricoide, né? Na palpação, e aqui, entre elas, a região da membrana, né? Aqui ele ainda desenhou os anéis da traqueia, né? Se a gente continuar palpando, a gente vai ter a estrutura da traqueia aqui, né? Sentindo os anéis dela. Então também é uma referência anatômica. Sentir os anéis, eu volto um pouco, eu tenho uma região endurecida que é a primeira cartilagem, né, de baixo para cima, que é a cricoide, acessei a membrana, logo acima a tireoide. Pode passar. Então aí para vocês onde nós iremos colocar esse dispositivo, né, que é nosso buge, mais uma vez aqui será o nosso mago aqui, que nos auxiliará muito, né? Sempre passar essa cânula, seja a cânula, o tubo, né, endotraqueal, ou seja a própria cânula, até a cânula a gente prefere passar com o buge do que com aquele, mostrar ali que é aquele guia, né, que vem dentro da cânula de tráqueo. Então, a estrutura que a gente verá agora aqui ao término dos slides. Eu acredito que esse é o último, né, passando pra gente. Isso. Agora iremos aqui para a peça, ok? Para a peça anatômica mesmo. Então, eu vou solicitar aqui o Maurício para realmente fechar aqui para a gente agora aqui na peça. Isso. Então nós temos duas peças, ok? Antes da peça, vamos aqui para o nosso kit, né? Vou deixar aqui. Então, o que a gente precisa no kit? Um kit simples, né? Que a gente precisa de ter, que vai ter em qualquer carrinho de parada, todo esse aparato aqui. Então, primeiramente, uma cânula de tráqueo, tá aqui. A gente precisa de um tubo, se eu não tiver a cânula, tubo 6, aqui ele. Na falta de um, eu posso utilizar o outro. Lembrando que são procedimentos temporários, né, para realmente a gente conseguir conduzir esse paciente até uma traqueostomia ou até uma intubação guiada aí. A gente pode utilizar, por exemplo, que a gente ensina sempre nos cursos aí, o Dr. Gabriel Limões sempre gosta de lembrar, que é a utilização aí do fio guia que a gente utiliza aí na utilização do cateter central, né? A gente pode utilizar ele guiando de forma caudal cranial, né? E acessar esse guia e realmente utilizar ele para fazer a intubação. Bom, o que nós temos que ter mais? Nós temos que ter uma hemostática, né? Aqui uma Kelly curva, mas pode ser uma reta, que eu estou com duas, somente uma aqui já me auxilia. Bisturi, lâmina de bisturi, certo? Tem um aqui descartável. Vou utilizar aqui um realmente que está montado aqui. E o gelco, para a gente fazer punção, né? Se eu vou utilizar o gelco, eu tenho que ter também seringas, certo? Interessante a gente ter pelo menos uma de 3 e uma de 20. Iremos ver aqui o motivo disso, certo? Então, em posse do nosso kit, voltaremos aqui para nossas peças, ok? Então aqui, o que nós iremos visualizar? Vou colocar essa peça aqui de lado, ficar com essa aqui. Então, primeira observação, nossa traqueia, os anéis traqueais aqui, a gente consegue visualizar ou não? Consegue visualizar bem aqui os anéis traqueais, certo? Então, se eu for palpar de baixo para cima, aqui eu tenho uma superfície rígida, aqui eu tenho uma membrana,
e aqui eu tenho uma outra superfície rígida. Subo até lá na proeminência dela. Então, uma cartilagem minha tireoide, minha cartilagem cricoide. Esse paciente estará para mim posição da cabeça dele aqui, né? Então, posição crânio caudal. Crânio caudal. Certo? Qual é a manobra que eu terei que fazer? Bom, aqui a peça ela fica solta. Então, eu vou pedir aqui pro André auxiliar a gente, fixar aqui a peça, ok? Para facilitar. Então, ele está fixando ali onde seria a cabeça, né, do meu paciente. Eu vou segurar, vou preparar meu material, né? O material está aqui, ó, minha seringa. Utilizar aqui um gelco. Primeiramente a clico por punção. Vou conectar a minha seringa de 3, né? Nós veremos aqui o motivo de conectar na seringa de 3. Essa seringa já estará aqui com soro ou água destilada, certo? E nós iremos fazer o handshake laríngeo. Então, mais uma vez. Achei aqui a proeminência, certo? Minha proeminência aqui da cartilagem. Segurei nas lâminas laterais. Palpei a proeminência. Desci aqui no arcabouço rígido da minha cartilagem tireoide. Cheguei até uma região membranácea. Aqui eu não consigo apertar. Aqui eu já consigo apertar e vencer aqui essa membrana. Se eu descer mais um pouco, eu tenho outra região firme aqui também, rígida. Voltei, estou aqui, não solto mais esses meus 2 dedos, estão travados, e não retiro mais meu dedo daqui também, da região da membrana, certo? Vou virar para vocês aí para visualizar. Meu dedo está aqui, e vou entrar com a seringa. De lá vai ficar melhor. Deixa eu ir de lá para visualizar. Tá lá meu handshake laríngeo. Onde que eu vou entrar? Eu vou entrar aqui, ó, onde está meu dedo, certo? Meu dedo tá aqui, eu vou entrar com essa angulação, certo? Estou aspirando. Venci, está lá dentro. Agora eu vou fazer uma manobra completa utilizando o handshake laríngeo, que é a forma correta. Aqui, jamais. Por quê? Porque aqui a gente vai deixar as estruturas mexerem ali, ok? Vou voltar para a minha posição. Handshake laríngeo feito. Segurei nas lâminas. Palpei aqui a angulação. Desci. Encontrei a membrana. Encontrei a membrana. Vou entrar aqui ao lado do meu dedo, angulado, e vou aspirando. Aspirei, está lá dentro, certo? Está lá dentro. Bom, uma vez que está lá dentro, aqui eu estou soltando aqui para vocês visualizarem melhor, tá? A gente não solta o handshake laríngeo aqui de forma alguma, tá ok? Então, eu posso ofertar agora oxigênio pelo meu dispositivo. Vou retirar aqui. Eu posso ofertar oxigênio aqui pelo meu cateter, certo? Tinha tirado? Tá lá, retirei. Vai ficar o cateter lá, certo? A gente já tinha utilizado esse aqui. Abrir um outro aqui agora. Mais uma vez. Handshake laríngeo. Achei a membrana. Vou entrar ao lado do meu dedo, inclinado. Entrei, certo? Agora eu vou retirar e colar meu cateter para a gente oferecer oxigênio por aqui. Qual maneira a gente pode oferecer oxigênio por essa via? Está lá dentro.
uma maneira é a gente conectar direto o nosso silicone. Misteriosamente ele serve aqui, funciona aqui. Eu vou retirar, né? O silicone ele vai entrar aqui e vai oferecer esse oxigênio, certo? Que está a 100%. Estará lá dentro da minha membrana. Outra maneira, a gente sempre comenta mais de uma maneira, né? Aí dentro dos cursos. Tá vendo aqui? Aqui, ó, quando eu perco, que já dá para observar o porquê da gente não retirar o handshake laríngeo. Eu estou tentando entrar aqui, ó, e as próprias membranas aqui atrapalham. Tem que achar. Tá lá o cateter. Outra maneira, porque a seringa de 3, né? Vou pegar a seringa de 3 novamente. Ela... Pegar lá, André, pra gente fazer um favor. Pode soltar aqui. Me dá também o ambu. BVM tá aí dentro, aí embaixo. Vou conectar minha seringa de 3 ml no cateter, certo? E tenho que conseguir colocar um dispositivo para oferecer oxigênio aqui. Então, existe uma dica aí que a gente dá. Nós temos esse conector aqui nos tubos. Vou pegar o conector do tubo 7,5. A bolsa tá ali? Bolsa 7,5. Pode ser ela assim. Vou retirar aqui, ó. Vou conectar na seringa. Então encaixa, não cai. Certo? E a gente consegue ofertar aqui pelo ambu, certo? Vou retirar que vocês visualizaram como é que ficaria, ó. O dispositivo vai ficar assim. Certo? Uma outra maneira, a gente colocar essa ponteira do tubo 7 ou do tubo 8, um acima ou um abaixo, ou vai ficar folgado e vai cair, ou não vai entrar, certo? Então, o ideal é o tubo 7,5 na seringa de 3 ml. Mais uma vez, ó, a gente consegue encaixar aqui. Podemos pegar uma seringa de 20, aí qualquer tubo, né? Pode ser um tubo aí que a gente nem utiliza, um tubo 9, né? A gente vai colocar o tubo aqui dentro. Iremos insuflar o cuff. Uma outra seringa. Segurei pra gente, por favor. Um pouco mais pra cá. Insuflar o cuff. A gente insufla o cuff. O que vai acontecer? A gente vai vedar as paredes aqui dessa seringa. Balonete insuflado aqui dentro, né? E aí a gente consegue conectar aqui no nosso dispositivo que estava lá dentro da minha punção, certo? E aqui eu vou conseguir conectar o nosso ambu aqui, certo? Então, como é que ficaria o dispositivo? BVM no tubo, na seringa e aqui na punção. Perfeito? Bom, essas são algumas possibilidades de retirar aí o nosso colega do sufoco, né? Qual seria esse sufoco? Não entubo, não ventilo, o que eu faço? Mas eu poderia utilizar essa punção para guiar realmente a minha secção aqui na pele. Então, uma vez esse cateter, esse gelco lá dentro, eu estou com o handshake laríngeo, estou palpando aqui, né, essa região. Vou segurar isso, por favor. Né? Pegar o bisturi. Irei seccionar aqui uma secção
vertical na pele. Seccionei aqui verticalmente, certo? E com a Kelly, com a minha hemostática, eu irei divulsionar aqui os tecidos. Então, divulsionei, abri, estou aqui junto aqui com o meu cateter, com o meu gelco. Senti a membrana, vou perfurar essa membrana, vou abrir a minha hemostática e vou fazer um giro. Quando eu faço o giro, a gente travar ela aqui para a gente conseguir visualizar. Tem aqui a região da minha membrana seccionada. Para vocês. Vai ser onde eu irei inserir o buge. Pode colocar o buge lá para a gente, né? O buge está lá dentro, certo? Para visualizar que está mesmo, passa ele até lá no final. Ele passando lá na traqueia. Pode voltar ele um pouco. Está lá dentro. O que a gente vai fazer agora? Utilizar aqui para passar o tubo. Aquele tubo 6. Está aqui dentro. Pegar aquele tubo 6. E passar ele. Certo? Tirar aqui minha queda. Estou com o handshake laríngeo feito aqui. Vou utilizar para passar meu tubo. Certo? O tubo está lá dentro, eu posso retirar. Ok? E aqui eu estou com a peça. Eu posso retirar aqui meu cateter. Para já estar devidamente feita aqui a minha canulação. E aqui a gente vai conectar o BVM. Certo? O que a gente pode fazer também? Obviamente, a gente não pode esquecer de insuflar o cuff. Né? Insuflar o cuff de tal forma que o balonete vai ficar inserido aqui. Fica realmente esse tubo, esse pedaço de tubo todo aqui para fora. A gente tem que observar que são aproximadamente 3, 4 centímetros aqui de inserção de tubo somente. Né? A gente já adentrar aqui o espaço da traqueia. Se a gente for observar no manequim, realmente o tubo vai ficar dessa maneira para fora. Uma outra opção, na ausência, na verdade, na presença dela, né? Na ausência a gente utilizaria o tubo. Então, vou colocar aqui o buge novamente. O buge estava aqui para me guiar. É utilizar a nossa cânula. Essa cânula. Então, ela já tem essa estrutura aqui dentro, vou retirar, ó, já tem essa estrutura aqui que é um guia dela, né? Mas ela passa aqui perfeitamente também dentro do nosso buge. Eu posso utilizar o nosso buge também para guiar essa cânula. Utilizei o nosso buge para guiar a cânula. Certo? Vou passar a cânula. Posso retirar o meu buge e aqui eu vou fixar. De tal forma que ficará dessa maneira. Vou insuflar o cuff. Cuff insuflado. Uma cânula infraglótica, baixo da glote, com balonete insuflado, conectado a uma fonte de O2 a 100%. Iremos conectar agora aqui a uma fonte de O2 a 100%. Perfeito? Então era isso, pessoal. Nós observamos aqui, então, a anatomia da região da laringe.
as duas cartilagens que a gente tem que utilizar de referência anatômica, principalmente a proeminência da cartilagem tireoide. Nós vemos aqui a técnica de crico por punção, né, que pode ser bastante útil para tirar aí um paciente que estava dessaturando, uma saturação aí abaixo de 70, 60, que estava tendo uma queda abrupta, que a gente já tentou entubar, não conseguiu, tentou ventilar, não consegue, então não ventilo, não entubo. O que eu faço, né? Sei que tem que fazer uma crico, até pegar o material que estava ali, pegar o bisturi, a lâmina, preocupar com aquela secção, principalmente o colega que nunca abordou. Opa, vamos fazer uma punção mais fácil, né? A gente vai fazer o handshake laríngeo, palpou a membrana, iremos fazer a punção guiada. Uma vez que esse cateter já estiver lá dentro, a gente pode utilizá-lo como referência, uma vez que já vai estar fornecendo oxigênio. O paciente já provavelmente saiu daquela emergência ali de necessidade de oxigênio. E aí a gente vai ter um ambiente mais confortável, mais controlado, né? Melhor a palavra, mais controlado para a gente realmente fazer o procedimento, fazer nossa secção aqui. E teremos até o próprio gelco como ponto de apoio junto com o nosso dedo que estará aqui no handshake laríngeo. Perfeito? Então era isso. São técnicas, né? Técnicas que a gente consegue aprender muito melhor na parte prática, né? Como a gente comentou várias vezes. No nosso curso, realmente a gente deixa uma peça para cada profissional, para cada aluno, de tal forma que vocês podem executar. Na verdade, duas peças, uma peça para fazer por punção e outra peça para fazer a via cirúrgica, né? Apesar de a gente poder utilizar ela como guia, sempre a gente utiliza dessa forma. Os dispositivos são esses, tá bom? Espero que vocês tenham reciclado, tenham retirado aí de mim das dúvidas principais, principalmente com relação a essa emergência de realizar esse procedimento, né? Os possíveis medos aí, aflições que possam ter. E convido aí a todos a continuar. Nós temos ainda uma aula nesse módulo, uma aula de regulação médica de urgências, uma aula bastante interessante. Convidar vocês aí ao próximo curso também. Siga lá nós na página Cursar Treinamentos, sigam aí também a MG, sigam a Serem e fiquem aí de olho na próxima turma, que já inclusive está com inscrições abertas. Bom, venham conosco aí, pegar todo esse módulo que vocês viram aí até o momento e mais a próxima aula que é de regulação médica de urgência. Algum questionamento aí, Maurício? Ficou? Alguma pergunta? Não? Beleza, então. Ótimo, então. Doutor Leandro, doutor Gabriel, quer dar uma palavra? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Só agradecer mesmo, doutor Felipe, pela aula, ao André, presença aí. E semana que vem nós estamos aí, terça-feira, 7h30. Pessoal, terça-feira que vem, então, estaremos juntos. Aula de regulação médica na urgência, tá? Então, se você chegou até esse modo, se você conseguiu estabilizar seu paciente, se você conseguiu estabilizar seu paciente, inclusive com uma cricotireoidostomia, você quer agora que alguma unidade de maior suporte receba esse seu paciente, seja um paciente de ortopedia, um paciente da cardiovascular, um paciente do bucomaxilofacial, um paciente da geral. Bom, o paciente que está estabilizado agora, você quer referenciar ele para um suporte. Não deixe de assistir essa próxima aula, é uma aula também curta, mas com dicas muito interessantes, inclusive é a aula que o Estado, a Secretaria do Estado de Goiás está repassando aí para as unidades, né, com o intuito de ter um controle melhorado aí dos solicitantes, que são vocês, né, que colocam as fichas aí para o regulador que está lá sentado à mesa e tem que conseguir compreender a urgência, a sua urgência que você está tendo aí, sem estar vendo o paciente, né? Então não perca essa aula, uma aula bastante interessante, regulação médica de urgência, na próxima terça-feira. É isso aí, tenham uma boa noite a todos e uma excelente semana. Maurição, muito obrigado aí mais uma vez, hein? André, valeu demais. Um abraço, pessoal. Boa noite.